Jai Jai, minhas mais humildes reverências. Hoje vamos falar de algo que é de muito interesse de todos, né? Que é a questão da mediunidade. Mas eu não vou falar de mediunidade especificamente, mas sim da relação dela com a gnose vegetal. Porque, na verdade, a questão de mediunidade é um estudo muito extenso que tem aqui dentro da Irmandade Polimata, e que é um processo de mediunidade mais amplo, né? Que a gente chama de piatá, que é o ato de você poder trabalhar dentro das 26 processos mediúnicos que existem, né? O que é ser médium, né? Ser médium é ser um mediador entre os planos. Você pode ser um médico que apenas ouve ou um médico que consegue a comunicação entre os planos, né? Isso não é muito comum. A maioria é receptor, sabe? Mas ser receptor e também enviar as mensagens, ter essa conexão, é uma coisa muito incomum. E nós conseguimos isso muitas vezes dentro do processo de gnose vegetal, da ayahuasca. É um processo de mediunidade que vai um pouco além. Um dos fatores que a ordem prega, o pragmatismo prega, é que todos somos médiuns. Tá? Eu questiono qualquer pessoa que acredita que não é. Ela tem um processo mediúnico, só que as pessoas têm essa mania no Brasil, né? Que é o país com maior capacidade mediúnica do planeta, que coisa linda, né? Aqui existe muito costume de médios muito mais avançados que incorporam, tornam-se parte da entidade, né? Mas nós temos também médios como o gracioso Chico, né? O Chico Xavier, que ele usava psicografia. Existem vários processos mediúnicos, clarividência, aurividência. Então, são desenvolvidos, cada pessoa sob o seu aspecto. Desenvolver-se mediunicamente é também mexer a nível fisiológico. Pessoas que começam a desenvolver a nível mediúnico, elas percebem que é muito comum ter dor de cabeça ao sábado ou domingo. É incrível isso, né? Por que sábado e domingo? Porque é o dia que o cérebro não está funcionando. Para você poder ter visões, ouvir mediunicamente, você precisa fazer essas conexões. Tem um processo para ser realizado, como realizam as casas espíritas, seja elas kardecistas, seja elas religiões africanas, seja qual a conexão que religiosa vai ali ser determinada. O processo mediúnico é inerente ao homem, não à religião. Entendem? O cristão também tem processo mediúnico, muitas vezes tradições que não enxergam isso. O hinduísmo você incorpora Kali, é muito raro, mas existe o ato de incorporação dentro do hinduísmo. E aqui eles consideram dentro do hinduísmo uma capacidade diminuta. Em algumas tradições consideram isso endeusado, né? Antigamente o médium era considerado o Deus, né? O profeta, profetas bíblicos são médios, né? Eles eram profetas ou às vezes eram o próprio manifestação dos demônios que só falavam coisas que na verdade desequilibravam. Então, o ato mediúnico, se nós estamos bem aparelhados, vamos usar essa palavra, alinhados com as forças superiores dármicas de evolução, ele vai ser extremamente positivo para a nossa vida. Tá? Mediunidade não significa evolução espiritual. As pessoas enxergam muito mal isso. E acho que aprenderam um pouco, né? No Brasil teve um caso muito comentado, eu não gosto de ficar falando negativamente de ninguém, o caminho não é esse, mas teve um caso muito comentado no Brasil de um mestre espiritual relacionado ao espiritismo, à incorporação, que mostrou claramente que não tinha o ato de iluminação, não era realmente real, né? Ele pode incorporar, você tem que lembrar que obsessores também curam, só que é uma cura ilusória, né, muitas vezes, mas é real, porque o ato de cura ele tem a ver com retirar, às vezes, energias maléficas, negativas que a gente tem no corpo, entre outras questões, né? Os sintomas da mediunidade, muitas vezes, eles são confundidos, né? Porque, às vezes, transtornos obsessivos têm a ver com processos mediúnicos, né? A esquizofrenia, a depressão, a ansiedade, a insônia, oscilação de humor, irritação excessiva, pensamentos autodestrutivos, terror noturno, né? Tudo isso que a gente chega negativamente é porque nós, enquanto médiums, não estamos dando vazão a isso.
Então acabamos lutando e vendo isso de forma negativa, sabe? É muito bacana quando temos... Eu nasci numa família em que minha mãe é médium. E ela me ensinou muito claramente, desde pequeno, sobre a questão mediúnica, que depende muito do médium, né? A gente fala assim, não, aquela entidade, a pessoa às vezes joga a culpa na entidade. Não, a entidade falou besteira. Não, a entidade não falou besteira. O médium que não é fluido, ele não está pleno, ele não está alinhado. Eu vejo uma coisa que não é crítica, filhos, por favor, não levem isso como crítica, como um apontar de dedos, não é essa a questão. Mas a gente tem algumas tradições religiosas que, quando as pessoas entram em transe, elas começam a falar línguas, né? Sabe? Começam com isso. Na verdade, são pessoas que, na verdade, não têm refinamento espiritual. Essas pessoas que fazem isso, elas poderiam ouvir claramente e falar claramente junto às entidades. Eu falo isso porque eu sei que a nível incorporativo, eu falo vários idiomas e alguns idiomas que eu não domino completamente. E tem outros médicos da casa que fazem a mesma coisa. Pessoas que... Eu tenho um médico na casa que ele nunca estudou sânscrito, só que ele vem falando sânscrito. É difícil isso, hein? Quando você fala espanhol, italiano, né, inglês, é uma coisa. Sânscrito, latim, que também acontece aqui, entidades que falam latim, a pessoa não sabe nada, nenhuma palavra em latim, a gente tem que gravar e depois ir traduzir, sabe? Porque também eu não sou 100% fluido em sânscrito, em inglês, eu falo todos esses idiomas, mas eu não sou um linguista, né? Nesse sentido, eu sou um mestre espiritual. Negar é reprimir a nossa evolução espiritual através da mediunidade. Toda vez que a gente nega, a gente está reprimindo esse processo. Então, se permitir e ponto, vírgula, travessão, por favor, junto a pessoas que sabem o que estão fazendo. Não, eu vou frisar isso sempre em todos os estudos do polimatismo, porque nós não somos uma tradição doutrinária, não queremos que você seja polimata. Eu quero que você entenda que Deus não tem religião. Todas as religiões são divinas. Que você se encontre dentro desse caminho. Se você se encontrar dentro do polimatismo, ótimo. Se não, está tudo bem. Não estamos nesse caminho. Então, a importância de não negar a nossa espiritualidade é também não negar o nosso processo mediúnico. Afinal, você quer ser o quê? Alguém que fica ouvindo as histórias do outro plano ou se conectar diretamente ao outro plano? E esse é o ponto da mediunidade. Nós temos a conexão direta a outro plano. Você está negando isso? Voltamos à Idade Média. A Bíblia está escrito em latim. E eu sou analfabeto, né? Diga-se passagem. Aí o que acontece? O que o padre falar, tá ok. Aí veio as reformas evangélicas que trouxeram primeiro, né, a Bíblia para o alemão e daí começou a ser traduzido, para que as pessoas tivessem realmente acesso à informação. Se você deixa a mediunidade à deriva no teu processo espiritual, você está à deriva. É sério. Muitas tradições não levam a mediunidade a sério. Você deve levar. Mas eu não quero incorporar. Então não vai incorporar, mas você vai ter a conexão. Você não precisa trabalhar mediunicamente para os outros. Você precisa trabalhar mediunicamente para você. Para a sua evolução. São as ferramentas que lhe deram para a tua conexão divina. Todos nós temos essas ferramentas, são 20 e poucas, 26, outros falam 28, 22, a relação muda um pouco. É como, na verdade, entender uma coisa que eu tento explicar muito profundamente. Nós não temos 5 sentidos. Isso é uma visão caquética, né? Na verdade, as conclusões mais baixas são 26. Chegam a... eu conheço estudos que falam sobre 36 sentidos. Muitos desses sentidos são desconhecidos a nós. E esses sentidos, muitas vezes, são confundidos com mediunidade. São confundidos com poderes paranormais, parapsicologia, sabe? Não é assim. PES, né? Percepção extrasensorial, ela é profunda. Aprendermos a como nos conectamos a nível sensorial faz com que a verdade espiritual seja mais transparente
mais pura, seja realmente verdadeira, não está sendo influenciada pelos sentidos, né? E vou falar desses 26 sentidos, só para vocês verem, né, que eu acho que muitos nunca nem ouviram falar disso, né? Por exemplo, a percepção da luz é um sentido, por incrível que pareça, né? A percepção da cor, a audição, olfato, paladar, né? E dentro do paladar, a percepção do doce, do salgado e do azedo. Nós não temos a mesma percepção, cada pessoa tem uma percepção diferente, né? O tato, a capacidade de sentir dor, né? Que é a nocicepção, eu nem sabia desse nome, né? Que é a nossa capacidade em controlar a dor, e isso é uma coisa muito bacana. Sem querer levar isso para outro lado, mas eu tenho pessoalmente uma percepção da dor muito incomum. Minha dentista fica realmente abismada, porque muitas vezes eu não uso anestesia, por causa dessa centralização, dessa meditação que eu fiz durante anos. Não quer dizer que eu não vou usar anestesia, muitas vezes, né? Mas o fato é que tornou-se uma resistência por uma observação à própria dor, né? Eu tive um mestre espiritual que me ensinou muito sobre isso, sobre a dor, eu tive muitos ensinamentos sobre isso. Mecanorrecepção, que é a capacidade motora de dar respostas, né? A gente responder motoramente, que é o que acontece com médiums que dançam. Ele precisa ter um controle corporal muito alto, né? O equilíbrio, né, que é um dos sentidos mais importantes, a gente sentir e estar em equilíbrio, não sentindo essa dificuldade de centralização no corpo, né? A capacidade de perceber o próprio corpo é um sentido. Isso é louco. Eu sinto meu próprio corpo, eu sinto meu coração, meu pulmão, meu fígado, né? Que eu sempre falo, sorrir com o fígado, né? Tem que sorrir com o fígado. Porque o fígado traz essa felicidade, esse movimento a nível de enzimas, de hormônios, né? E acaba nos ajudando. A percepção do movimento, a sinestesia, né? Porque nem todas as pessoas percebem o movimento da mesma forma, né? A percepção da temperatura interna do corpo. Muitas pessoas só percebem isso com a febre. E mesmo assim, você vê que é interessante que a gente tem dificuldade com esse sentido, que a gente usa termômetro para ver realmente se estamos com febre. E só que se a gente colocar a mão na testa, né, no corpo, a gente percebe que nossa temperatura está alterada, né? A própria percepção do frio e do calor tem isso. Eu sou europeu, eu tenho uma grande dificuldade com o calor. Mas com o frio, a gente pegou uns dias aqui, esses últimos dias, que deu menos 2 graus, né? E eu dormi numa boa, porque para mim é até gostoso o friozinho. Eu tenho essa capacidade. Quando eu morava na Itália, na região Trentina, nos Alpes italianos, eu me lembro uma vez que eu fui na casa de um brasileiro com uma italiana que tiveram um filho, e de repente eu estou lá, a gente está conversando na sala e eu ouço um choro de uma criança. De repente a mãe foi lá para fora e pegou o bebê. Eu fiquei horrorizado na hora e não entendia. Pessoal, é sério, nesse dia estava 25 graus abaixo de zero. Eles deixam a criança 5, 10, 15 minutos no ar frio para poder ter resistência ao inverno, como os esquimós fazem. Mas eu nunca tinha visto isso, eu vi isso na Itália. Eu fiquei com dó do bebezinho, entendeu? E a mãe falava que ele fazia isso todo dia e era orientação médica. Porque é uma realidade a necessidade de você conseguir ter essa resistência, especialmente se você mora nos Alpes, numa região bem fria, né? A questão da percepção interna do corpo relacionada às sensações internas dos líquidos. Isso é louco. Você percebe isso às vezes pelo estômago. Se toma muita água, você percebe os líquidos, a fluidez do organismo, né? A pressão arterial também é um sentido. Você sentir a pressão arterial é um dos sentidos igual ao olfato, igual a todos, né? A questão de oxigênio corporal, você se sente oxigenado ou baixo oxigenado. Quem fuma percebe isso mais facilmente, entende? Os líquidos referentes ao cérebro, né? Vocês não sentem uma pressão às vezes no cérebro? Você também sente? Então esse é um sentido que você está enxergando, a pressão cerebral. Isso ocorre.
né? A pressão osmótica e plasmática do corpo também é um desses sentidos. O nível de glicose no sangue, né? Hemofilia, né? Que fala, os hemofílicos, que tem que ter. A hemofilia não. Diabetes, desculpa, perdão, filhos. A diabetes, na verdade, a alta concentração de sangue, de açúcar no sangue, é uma coisa que você percebe. Você mesmo que não tem esse problema de saúde, você às vezes sente vontade de comer um chocolate, de ter alguma energia no corpo, né? Nesse sentido. Inflamação nos pulmões, por incrível que pareça, também é uma coisa que a gente sente, a percepção pulmonar é um sentido, né? E a sinestesia, né? Que é a desordem da percepção, perspectiva, né? A gente perde também ela. Então, como que a gente vai realmente entender a mediunidade se a gente não entende nem o nosso próprio corpo e sentidos? Por isso que eu falei sobre isso. Muitas das coisas que a gente acredita ser mediúnico, paranormal, não é. Eles pertencem à nossa capacidade única enquanto seres humanos. Estar no reino de Deus, estar em processo de supraconsciência, nirvana, moksha, é entrar nessa percepção de uma forma mais clara, ela é ampliada aos seus sentidos. Os sentidos se ampliam e você toma consciência desses sentidos. E que faz com que você possa, muitas vezes, através da união desses sentidos, ter uma epifania, uma compreensão clara sobre a vida. Ok? Mediunicamente, temos que aprender muito, né? Porque a gnose vegetal trabalha sobre processos mediúnicos que diferem um pouco, às vezes, da mediunidade kardecista, por exemplo. A questão de conexão com animais, a questão da conexão, desculpa, com a floresta, com o meio ambiente, com a natureza, ela possui nuances muito particulares. E o fato da gnose vegetal ampliar claramente, inquestionavelmente, nossos sentidos, e hoje eu já falei de 26, quando existe um estudo que é PES, né, percepção sensorial, que a gente põe os 30 e poucos, já é um estudo mais avançado, que faz com que você se entenda claramente quem você é. É muito difícil desenvolver processos de paranormalidade, telecinésia, clarividência, todos esses processos mediúnicos, se você não entende quem você é. E digo mais, o desenvolvimento mediúnico desses processos, eles são reais. É que a gente chama aqui de PES, né? A percepção sensorial. Eles são alcançáveis por todos. Alcançar poderes paranormais não é nada impossível, ilusório ou temporal. Mas necessita de muita dedicação e você está junto a pessoas que sabem. Isso é um assunto, é um conteúdo muito restrito de mestres que sabem disso, né? Eu realmente aprendi isso, foi nos países da cortina de ferro, pessoalmente, né? Porque esses estudos dentro de alguns países como a União Soviética, extremamente avançados. Como em outros também, como no hinduísmo também tem esse processo extremamente avançado que a gente chama de siddhas, né? São os poderes siddhas. Então, temos que nos entender, nos compreender para a gente conseguir separar quem somos nós do nosso ato mediúnico. E esse é o grande ponto, porque as pessoas se iludem nisso. Eu tive muitos discípulos que incorporavam obsessores durante os rituais e queriam fazer cura. E tinha que pegar o rapaz, afastar, sabe, ir com calma e explicar. E muitas deles acreditavam nisso. Eu tive uma, nossa, essa foi bem complicada, porque ela não aceitava que ela estava sendo realmente, aquilo era um ato de domínio obsessivo, não era um ato de um ser de iluminação. E se você não tiver alguém do teu lado para questionar, você vai acreditar nas suas próprias ilusões. E esse é o papel do mestre espiritual, do teu guia, do teu dirigente espiritual. Ok? Mediunicamente é um estudo muito bacana de fazer. Procure na ordem. Se não está ainda publicado, peçam para ser publicado, porque isso é um estudo extremamente profundo e longo.
tá? É muito bacana nós termos a oportunidade de trabalhar isso. E você pode trabalhar isso na tua casa, não precisa só sair em centros. Os centros vão te ajudar a acelerar, mas você só pode acelerar se você souber dirigir. Ok? Você quer entrar numa Ferrari, você está querendo uma Lamborghini, um Bugatti. Filho, primeiro você tem que aprender a dirigir. E depois que aprender a dirigir, você tem que aprender outra coisa. A pilotar, que é coisas diferentes. Ok? É isso. Sejam bem-vindos a essa transformação. A gente se encontra. Aqueles que estão procurando na internet e não encontram o resto do conteúdo, vão lá na Irmandade Polimata e se associem. Vamos estudar, vamos se encontrar, vamos nos tornar e vamos nos encontrar em breve. Pessoalmente e virtualmente também. Jai Jai, minhas mais reverências a todos.